Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Celeste Maria. Vamos falar sobre depressão e energias negativas. Graças a Deus. Aí a primeira leitura do Evangelho é com a mentora Diva. Graças a Deus. Boa noite a todos. O egoísmo. Página 219. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o queres crucificar? E entre tantos, deixa que o conduzam ao suplício. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos presunçosos que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, enquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora, vos esforçais por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornaram eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminosos. Nunca temeu que a sua reputação
sofresse por isso, quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Se a terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficais bem certos. Começai-vos, dai o exemplo, sede caridosos para com todas as indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdenha e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a navegação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se alcançarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Graças a Deus. Então aqui vem falando um pouquinho para nós hoje do egoísmo, né? Que nós não devemos ser egoístas, que nós devemos praticar a caridade. Aqui o Cristo vem nos ensinar, nos alertar, nos mostrar que nós não devemos ser egoístas com nós mesmos, com os nossos irmãos, que o egoísmo não vão levar a nada, não vão ajudar nós a nada. E precisamos sempre estar atento sobre isso, sobre o egoísmo. Às vezes a gente fala de egoísmo e a gente pensa sempre no outro, mas às vezes a gente somos egoístas com nós mesmos. Às vezes a gente tem alguma coisa para a gente se acertar, para nós mesmos se acertar, para nós ser mais humilde, para nós ser uma pessoa do bem. A gente é tão egoísta com nós mesmos que a gente esquecemos disso, esquecemos de fazer caridade para nós, esquecemos de seguir o caminho que o Cristo nos ensina e às vezes a gente deixa a desejar. E sempre o Evangelho está trazendo uma mensagem para a gente. As palestras também vêm nos alertando sempre que nós devemos sim andar de mãos dadas com a caridade, com nós mesmos, com o nosso irmão e ser sempre, trazer sempre isso, fazer o bem enquanto há tempo, enquanto nós temos tempos aqui. Nós estamos aqui na Terra que não ser para ser egoísta. A gente estamos aqui para trazer o melhor, para fazer o nosso melhor aqui. Para que depois a gente fala, eu fiz o que eu pude fazer, o que eu achei que era certo, e o que eu acho que é bom para mim, vai ser bom para o outro. Porque às vezes a gente fica tentando fazer o melhor para o outro e nem vai ser bom para a gente. Nós temos que fazer o melhor para a gente, que vai ser bom para nós e para o outro também. Aí sim, nós fazemos a caridade que o Cristo quer, não com egoísmo, não com o coração fechado, com tristeza, sempre com alegria, sempre levando amor ao próximo, a quem necessita, e a nós mesmos, olhar sempre para dentro de nós, trazendo o amor próprio para nós, para que nós possamos passar para o outro também. Graças a Deus. Isso foi o que eu entendi, vim passar um pouquinho para vocês. Agora eu convido a mentora Celeste Maria para dar início à palestra. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão, né? Esse tema, ele é bem forte, né? E acredito que nós precisamos muito aprender como lidar com essa situação, né? Depressão e energias negativas.
Segundo a doutrina espírita, a depressão é entendida como uma doença que afeta o corpo e a mente, mas que tem sua causa profunda no espírito imortal. Ela é frequentemente vista como um desequilíbrio energético resultante de um conjunto de fatores orgânicos, psicológicos e espirituais, incluindo a influência de energias negativas ou espíritos obsessores. Então, né, a depressão, ela é uma doença e ela é bem complexa. Não tem um fator só que possa gerar a depressão. Então, são vários fatores que podem desencadear uma depressão. Aqui estão os principais pontos sobre a visão espírita da depressão e energias negativas. A causa espiritual e energética. O espírito como causa. A depressão, muitas vezes, é reflexo de falhas, culpas ou traumas de vidas passadas, que o espírito traz no seu perispírito, que é o corpo espiritual, né, configurando uma prova ou expiação necessária para o progresso. Então, aqui fala que uma das causas que o espiritismo explica, né, sobre a depressão, que pode ser muitas vezes de falhas ou culpas que já vêm de vidas passadas. Então, o espírito já vem trazendo essa carga, né, energética, e ele vem aqui para poder evoluir, passar por isso e evoluir, fazer a sua prova aqui, né, que é precisa para o progresso do espírito. Outra é a influência espiritual, que é a obsessão. Espíritos desencarnados que se encontram em faixas de vibração baixa, malévolos ou sofredores, podem se aproximar transmitindo energias negativas que intensificam a tristeza, o desânimo e o vazio. Então, tem também esses espíritos, né, obsessores, que a gente sabe que, né, onde tem uma luz, eles estão em busca, né? Então, a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos, porque tudo vem através dos nossos pensamentos. Se você está com os pensamentos negativos, vai atrair coisas negativas, né? Os espíritos negativos vai ter mais, né, uma porta de entrada mais fácil nessas mentes, né? Para influenciar. A lei da afinidade. Espíritos não criam depressão do nada. Eles se aproveitam de uma predisposição da pessoa, que são os pensamentos negativos, né? Mágoas, para intensificar o estado de melancolia. Então, aquelas pessoas, né, que não perdoam, que estão sempre magoadas com alguma coisa, né, estão mais propícias a ter uma depressão. E o perdão, né, como fala aqui, o perdão, ele é libertador. Então, ficar preso a mágoas pode também desencadear. Sintomas e energias negativas. Apatia e exaustão. A atuação dessas energias negativas gera um cansaço físico e mental intenso, desânimo e a sensação de drenagem energética. Então, o que fala? Que uma pessoa depressiva, ele vai apresentar um quadro de cansaço, né? Aquela pessoa desanimada, quer sempre ficar sozinho, não quer falar com ninguém. Então, é uma dos sintomas de uma pessoa negativa, de uma pessoa depressiva. Embora existam outros sintomas também. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos familiares, né? Tá sempre olhando, né? Porque às vezes a pessoa quer ficar muito quietinha ali, deitado, quarto fechado, e a pessoa fala assim, mas fulano é tão preguiçoso, fulano é tão preguiçosa, né? Então, olhe com carinho, porque a depressão, ela é uma doença. E muitas vezes a pessoa não consegue sair desse quadro sozinha. Ele precisa de alguém para dar a mão, para poder ajudar a levantar, né? Então, olhe com carinho. E é muito sério essa questão, né? Muitas vezes passam despercebidos, né? Dentro dos próprios lares. Às vezes a pessoa está ali sofrendo. E muitas vezes, essa pessoa depressiva, ela se fecha muito, né? Ela não quer expor seu problema. Porque ela acha que o problema, só ela tem aquele problema. Ela não pensa que outras pessoas também têm problemas, né? Embora, muitas vezes é um problema mais grave, outras vezes é uma pequena coisa
dependendo da mente dela, da vibração da mente dela, aquilo ali é uma tempestade grande, né? Então, esses dias eu assisti até uma palestra de um policial, até na cidade próxima aqui, e ele estava dando uma palestra para uns jovens, né? Falando muito sobre o bullying. E ele explicava para esses jovens que, muitas vezes, ele falava sobre esses problemas, né? Que a gente acha que os problemas, eles são para ficar guardados, né? Problema, ele foi feito para ser resolvido, não para ficar guardado. E quanto mais rápido a gente conseguir resolver os nossos problemas, melhor será. Porque se você guarda os seus problemas, eles vão criando uma proporção, vão aumentando, daqui a pouco você perde o fio da meada, não sabe onde começou esse problema, fica mais difícil para resolver. Então, quanto mais rápido conseguir resolver, buscar ajuda, né, naquela pessoa que pode te ajudar, se for um médico, se for, né, um mentor espiritual, busque ajuda, né, não deixe esse problema crescer, sair fora do seu controle. Então, isso é muito importante, né, a gente saber administrar a nossa vida. Assim como você consegue administrar a sua empresa, administre bem a sua vida, os seus sentimentos, a saber administrar seus sentimentos, para que você viva bem e nunca cai nessa armadilha da depressão, desses pensamentos negativos. Pensamentos viciosos. A pessoa pode entrar em um ciclo de pensamentos negativos, culpa, medo, ódio, falta de perdão, que são o alimento para a obsessão espiritual. Então, né, às vezes, a pessoa se sente culpado por alguma coisa, medo, ódio, né, falta de perdão. Muitas vezes é mais fácil, às vezes, perdoar o outro do que perdoar a si próprio. Então, a gente tem que ter esse amor por nós. Primeiro, você se perdoa, porque se você não conseguir se perdoar, como você vai conseguir perdoar o outro, né? Então, o perdão começa quando você consegue se perdoar, porque você não sabe se perdoar, infelizmente, é difícil perdoar o outro, né? Então, nunca ficar se massacrando, mas eu não consegui isso, fulano conseguiu, por quê? Eu não, né? Então, assim, se perdoe, se você errou, perdoe, o Cristo nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar? Então, a gente tem que pensar sempre assim, né? Ser bons conosco mesmo, né? E com os outros, mas primeiro começa dentro de nós, dentro da nossa casa, que é o nosso coração. E a depressão, quanto mais você se entrega, quanto mais se fecha nesses pensamentos, pior fica. Então, tem que estar sempre buscando a luz, fazendo preces. Chegou o pensamento negativo, vou fazer prece, vou tentar sair desse pensamento, porque a chave é você se desconectar dos pensamentos negativos, né? Então, é com preces, com muitas preces, fazer algo por você, faça algo por alguém também, vai prestar caridade. Eu não tenho nada para fazer. Tem sim, tem muita coisa para fazer. Tem muita gente que quer ser ajudada. Quando você ajuda o outro, o maior beneficiado é você mesmo, né? Então, tem muita coisa para todos nós fazer. Não existe essa pessoa inútil, não existe essa pessoa sem nada para fazer. Tem muita coisa. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que estar trabalhando em prol de melhorias para nós e para os outros. E nós não falamos de questões, valores em dinheiro, nós falamos desses valores aqui, dos nossos valores, né? Então, quanto mais a gente trabalha para o bem da comunidade, é melhor para nós. A gente tem uma ocupação, ocupamos a nossa mente, né? Porque a mente é onde tudo começa, é através da nossa mente. Tratamento e superação. O Espiritismo defende uma abordagem integral, combinando tratamento médico com terapia espiritual, tratamento médico e psicológico. Não se deve abandonar a medicina. A depressão é uma doença orgânica, cerebral. E a terapia, medicamentos são essenciais. Então, o Espiritismo,
ele nunca descarta a medicina, né? Então, sempre essas terapias feitas também com medicamentos, porque muitas vezes a pessoa não consegue sair se não tiver um medicamento, né? Então, é muito importante a pessoa estar falando com, né, o profissional daquela área que vai te ajudar, né? E estar também com essa parte espiritual também, né? Trabalhar as duas coisas, unir as duas coisas, né? Hoje também já tem os médicos que unem as duas coisas, né? O espiritual e a ciência, eles estão colados, eles estão juntos, né? Então não pode nunca descartar. Reforma íntima. A mudança de pensamentos e sentimentos é fundamental para alterar a vibração pessoal e afastar os obsessores. Então, essa reforma íntima, né, igual eu falei, é mudar os pensamentos, mudar esses sentimentos de culpa, de ódio, de mágoa, né, que só faz mal para a nossa mente. Tem também o passe espírita e a água frutificada, que aqui, né, nós temos aqui na casa, né, graças aos nossos mentores, temos a água frutificada, temos os passos, né, então temos essa terapia também, que funciona muito bem para a cura, né, não é só da parte física, também da parte espiritual. Reequilibrar o perispírito, neutralizando energias negativas. Então a gente temos que nos blindar dessas energias negativas. Ação positiva. O trabalho voluntário, o amor ao próximo, o perdão e o engajamento em ações positivas agem como terapias eficazes para elevar o padrão vibratório. Então, aqui, como foi falado, o trabalho, né, voluntário. Tantas pessoas que antes reclamavam, né, que não tinha nada para fazer, que estavam tristes, e de repente elas saíram de casa, elas foram ajudar alguém, foi fazer um trabalho voluntário, né? Então, fazer algo, é muito importante fazer algo. Então, não se entregar nunca, falar, eu não dou conta disso, todo mundo dá conta, sempre tem algo que alguém possa fazer. Prece e fé. A prece sincera funciona como uma conexão com espíritos elevados, trazendo proteção e consolo. Então, essa prece, né? A gente sempre fala aqui, a mentora sempre fala, a gente tem que ter sempre um cantinho nas nossas casas, um lugar sagrado, onde que a gente vai conectar com né, o bem maior, que é o Criador, os nossos mentores de luz. Então, tenhamos sempre esse cantinho sagrado em nossas casas, né? Para a hora que a gente estiver ali, sempre está alimentando, mas a hora que você se sentiu fraco, vou ali naquele cantinho, vou fazer a minha prece, vou ficar lá meditando um pouco, vou me fortalecer. Então, é muito importante ter em nossas casas esse local sagrado, né? Porque às vezes a gente pensa, o local sagrado é só lá no altar da igreja, só, né, naquele templo. Não, as nossas casas têm que ter esse altar sagrado, porque é na nossa família que começa, né, gerar o bem, né, o amor. Então tem que ser dentro de casa. Então nós não podemos nunca deixar nossas casas de fora, é ali que tem que ser blindado de todo mal. Proteção contra energias negativas. Vigilância mental, proteger-se emitindo pensamentos bons e cultivando a harmonia interior. Então, é vigiar nossos pensamentos, né? Porque a mente da gente, ela na hora que você está pensando bem, de repente já vem algo, né, negativo. Eu estou fazendo algo aqui, de repente, não vai dar certo. Aí a pessoa começa a falar, aquilo ali não vai dar certo, não vai dar certo. Não, tira isso, desconecta disso, vai dar certo, e começa a cantar, agradecer, ser sempre grato a Deus por tudo, né? E grato a todos aqueles que estão em nossa volta. Vitimismo, evitar o vitimismo, reconhecer-se como filho de Deus em caminhada evolutiva, assumindo a responsabilidade pela própria cura espiritual. Então, nunca se fazer de vítima das coisas, né? Porque nós somos autores, né, dos nossos próprios erros, né? Nós não somos vítimas de nada. Então, a gente tem que assumir os nossos erros, né? Nunca achar que nós somos coitadinhos. Nós estamos aqui em provas, nós estamos aqui para poder... Somos alunos, estamos estudando, a gente tem que passar por isso. Então, nunca achar que nós somos
menores que os outros, né? E assumir nossas responsabilidades em tudo aquilo que, se não deu certo, vou tentar de novo, vai dar certo, e assumir. Se deu errado, ou se nós tivemos culpa em alguma coisa, nunca negar. Ah, não, eu que fui maltratado, né? Então a gente tem que ter sempre saber que nós estamos aqui em evolução. Então nós vamos cair, nós vamos levantar, vai ter muitos obstáculos, nós vamos ter que vencer esses obstáculos, né? E os obstáculos todo mundo tem, não somos só nós, todo mundo tem obstáculos. Já pensou se a gente tivesse chegado aqui, achado assim, já a caminhada prontinha, só para a gente caminhar, sem olhar para trás, sem fazer nada? Seria muito fácil, né? A gente não ia precisar nem estar aqui, né? Porque aqui é um mundo de provas e expiações. Então, se a gente não tem nenhuma prova para poder passar, não tem nada para, né? Por que a gente estaria aqui, né? Em resumo, o Espiritismo vê a depressão como uma dor da alma, que, quando enfrentada com tratamento médico, reforma íntima e fé, torna-se um convite ao progresso espiritual. Então, isso é muito profundo, que é uma dor da alma, né? Ela é bem intensa mesmo, né? Mas ela tem, né? Fala que tem cura, ela só tem que ser enfrentada, né? Com medicamentos, seja com medicamentos, a parte espiritual também, né? Essa reforma íntima. Então, não adianta a pessoa achar, eu estou assim, eu não vou sair desse quadro. Vai sim, mas você tem que lutar. Porque se não lutar, mesmo que o outro está ali te ajudando, mesmo com os medicamentos, porque esses medicamentos também, eles não são para curar, eles são para poder te fortalecer um pouco para você levantar, porque tanto é que eles não são de uso contínuo, né? Eles têm um determinado tempo para você usar aquele medicamento, né? Não pode ser para o resto da vida. Ninguém pode viver só em função de eu estou feliz porque esse medicamento me traz felicidade. Não, a felicidade tem que vir de dentro da gente, né? Então, não podemos também esquecer da parte espiritual. Então, assim, igual quando é uma doença, vamos dizer assim, uma ferida, uma doença que você consegue diagnosticar por exames, talvez seja mais fácil, né? Agora, a depressão é algo que ninguém vê, você só sente mesmo, né? Então, é mais delicado. Então, a gente tem que ter esse carinho com a gente mesmo, né? E ver onde que a gente precisa corrigir na gente, nossos pensamentos, né? O que está trazendo, o que causa essa tristeza. Então, tentar resolver as situações, não guardar essas situações. Então, busque sempre ajuda, não fiquem, né, calados. Eu falo que não fiquem, mas assim, estou falando de um modo geral, né, para quem está nos assistindo, para quem está aqui, que possa levar a mensagem para alguém, que possa, para quem está precisando, que possa observar melhor, né, porque o mais importante é a gente também observar no outro, né, estar sempre atento, porque todos, né, casos que a gente vê aí das pessoas que sorridentes, né, nem sempre a pessoa vai estar triste também, né, aparentar triste, né, ele sorri, mas por dentro a alma dele está ferida. Então a gente tem que prestar atenção, e são mais difíceis da gente diagnosticar, vamos dizer assim, olhando, né? Mas precisamos estar sempre atentos, né? Principalmente nos nossos lares. Ficar bem atentos e estar sempre em orações para não deixar chegar em nós esses obsessores, né? Que a gente possa, na verdade, ao invés deles, né, nos fazer mal, que a gente possa dar a luz para que eles, né, recebam a luz, nós possamos fazer a nossa caminhada aqui evolutiva valer a pena. Graças a Deus. Eu convido a mentora, Maria Terra está aqui. Vamos fazer uma prece, né, enquanto ela se apronta. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade. Pode. Sim, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui na Casa Bem TV. Não só a mim, que fico feliz, mas todos os mentores presentes, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Hoje eu tenho uma mensagem de uma educadora, é moradora dessa cidade, e ela fala que quando a sua existência em terra, ela teve muita dificuldade. Desde pequena, teve muitas cobranças, ela sentia desprotegida pelos seus entes queridos, por mais que eles traziam amor, mas aconteceu algo que lhe ferisse a sua alma e ela achava que ela não ia conseguir mais ser uma pessoa do bem porque ela tinha muita vingança. Ela sofria, ela estava magoada. E quando ela se preparou para ser educadora, para ela passar esse ensino às crianças, ela começou a ficar muito depressiva e ela chorava muito, porque ela ia vendo que ela não conseguia chegar, tocar nessas crianças como deveria. Que ela tinha preparado essa missão, ela sentia que era uma missão terrena, mas ela não tinha condições de acolher essas crianças. E ela teve uma conversa muito importante. Uma amiga dela se aproximou, sabia de toda a sua trajetória, né, desde pequena, e procurou. Agora é o momento da cura. Agora é o momento de você esquecer o que fizeram com você. Faça esse sofrimento uma fortaleza para você passar amor àquelas crianças que necessitam. E ela ficou pensativa, mesmo com aquelas palavras que lhe tocasse, mas ela achava que ela não conseguia praticar essa caridade, que era uma caridade, né? De acolher essas crianças e transmiti-lo, todo esse amor, todo esse carinho, não só essas crianças, mas sua família. Porque quando você educa uma criança, você leva para essa criança o amor familiar, que ela chega em casa e representa o que ela aprendeu. E ela não conseguia fazer isso. E ela ficou desesperada, porque as primeiras experiências ela não conseguiu transmitir o que ela precisava de transmitir. Então ela começou a ir no templo religioso, ela começou a pedir o Criador que lhe limpasse a sua alma, que curasse a sua alma, que retirasse essas mágoas, esse sofrimento que lhe acompanhava há tantos anos. E ela teve suas crianças também, ela teve seus filhos. E ela não conseguia também transmitir para seus filhos o amor. Por mais que ela tentava, ela ainda tinha os ressentimentos das mágoas. Olha como é triste, como ela sofreu, né? E no decorrer de tudo que ela foi praticando, que ela foi vendo os relatos de outras crianças, ela começou a entender que ela precisava sim. E ela necessitava dessa cura. E ela precisava ser forte. Ela precisava transmitir a essa família todo o amor, toda a caridade e todo o acolhimento. E só assim ela conseguiu vencer. E ela fala que ela dedicou essas crianças a essa educação, né, ser educadora, e também acolher as pessoas que iam também nos templos religiosos. Que ela era, como diz, ela fala que ela prestou sua caridade quando ela via alguém chegando e
essas pessoas muitas vezes de pouca fé, ela aproximava. E ela passava a sua mensagem a cada um daqueles que necessitavam. Então ela fez a caridade curando as crianças e também transmitindo o amor, o apoio e o acolhimento também nos adultos, né? Então ela fala que muitas vezes, e que teve uma situação que uma senhora falou, olha, eu não consigo ficar no templo religioso porque todos estão com as vestimentas muito bonitas e eu estou suja. Eu estou com as vestes sujas, estou com o corpo sujo, e ela foi o primeiro convite que ela levou um estranho ao seu lar. Pediu que banhasse, vestisse uma roupa adequada e se limpasse. O que era esse limpar? Era limpar sua alma, porque essa filha também ela estava sentindo suja, não era seu corpo físico, era sua alma que precisava ser curada. Então, assim, quando a gente nos transmite isso, nós vemos lá de dentro toda essa fortaleza. E cada um de nós temos uma grande missão no mundo terreno. Nós precisamos dedicar, nós precisamos nos amar. E para isso, nós precisamos aceitar também os nossos defeitos, né? E tentar corrigi-los. E assim, nós começamos a nos perdoar. E para isso, nós precisamos ter força. E essa força, ela vem da fé. Se nós temos fé, nós temos um Criador junto de nós. Não é assim? E nós precisamos colocar em prática. Para colocar em prática, nós precisamos o quê? Aceitar o nosso irmão. Nós não podemos julgá-los. Nós podemos, como diz, nós podemos até falar com o nosso irmão, orientá-los, mas vamos acolher. Vamos amar esse irmão, com os mesmos com seus defeitos, mas vamos começar a transformar esses defeitos em qualidades. Que nós comecemos a olhar dentro de nós, né? E dentro dos nossos irmãos, para ter aceitação e ter a cura, né? E quando a gente nos diz isso, todos nós, né, igual a mentora Celeste Maria lhe diz, todos nós estamos aqui para um grande aprendizado. Temos altos, temos baixos, hoje estamos, às vezes, lá em cima, e às vezes nós temos nossos aborrecimentos familiares, e às vezes nós temos nossos orgulhos de não conversar com aquele filho que está ao nosso lado, aquela filha que está precisando de nós, e às vezes nós fingimos que está tudo bem, e às vezes aquele filho necessita só de um abraço seu, só de uma palavra sua, só de um aperto de mão. Precisamos da tua presença, tá? E muitas vezes nós não damos essa importância. Vamos começar a nos valorizar. Se estamos em terra, nós temos uma grande missão. Se o Criador nos enviou, porque nós somos capazes de amar e de acolher. E para isso, vamos fazer nossa parte. Então, quando a gente nos diz isso, vem essa educadora, ela vem aqui trazendo todas as suas fraquezas no mundo terreno, né? Ela chega, mesmo com essas fraquezas, sentindo que não conseguia, mas ela com a fé, ela mudou. Ela começou a servir aquele filho, aquela filha que necessitava, e ela começou a nutrir dentro dela esse amor, porque ela achava que ela não era capaz de amar ninguém, porque ela estava, ela foi, como diz, ela fala que ela foi muito machucada, ela foi muito ferida a sua alma. Então, por isso, vamos entrar sempre em sintonia, vamos fazer as nossas preces, vamos elevar sempre os nossos pensamentos positivos, né? Que tudo vai dar certo, vamos crer e graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, eu quero que vocês vão ao lar de vocês com bastante amor, com bastante carinho, que vocês vão lá no dormidor, que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo toda a tranquilidade a vocês quando ter os seus descansos, né? Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que fica um abraço de todos os mentores, por cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos por todos. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a cada um de vocês presente, aos filhos também dos encarnados que estão aqui, que essas energias curadoras cheguem até cada um deles, né? Para se encontrar a libertação. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus.